Fala pessoal, beleza? Luiz aqui mais uma vez, trazendo mais um vídeo para o canal. E para quem ainda não me conhece, eu trabalho no mercado de afiliado aí, com foco em plataformas internacionais ocultas, há pouco mais de um ano aí, um ano e 4 meses mais ou menos, tá? E hoje eu vim trazer um conteúdo que já me perguntaram aqui e em outros lugares também, que é Google Tag Manager, tá? Então eu vou explicar para vocês como configura o Google Tag Manager, qual a importância dele, tá? E acredito que para algumas pessoas vai mudar alguma coisa, vocês vão entender um pouquinho melhor sobre como funciona tudo isso, tá? Vocês vão ver que é diferente de meta e tudo mais. Então, para começar, eu vou compartilhar a tela do meu computador. Compartilhar aqui a tela do meu computador e eu vou começar falando de uma coisa diferente, que é o Google Search Console, tá? Então, é interessante que a gente entenda a questão do Google Search Console antes de falar de Google Tag Manager, tá? E o que que é o Google Search Console? Ele é um verificador do próprio Google, que, digamos assim, você vai cadastrar o teu domínio junto ao Google e o Google vai verificar. E aí ele vai dar uma nota e vai dizer se é um domínio idôneo ou não, tá? E por que que é legal fazer isso? Porque quando um domínio ele é verificado pelo Google Search Console, ele fica, digamos assim, mais forte aos olhos do Google. Então você, por si só de fazer esse processo, você já vai ter um domínio mais robusto, digamos assim, tá? Um domínio mais interessante, digamos assim, aos olhos do Google, beleza? Bom, aqui eu já tenho alguns domínios meus registrados, tá? Mas você vai digitar basicamente Google Search Console no Google e vai entrar no link que tiver ali. E aqui você não vai ter nenhum domínio como eu tenho, tá? Já vai ter um botão direto aqui de cadastrar domínio. Mas aqui no caso, ó, eu vou fazer o processo com vocês, adicionar propriedade. E aqui eu vou adicionar o meu domínio, tá? Então eu vou pegar um domínio meu aqui. Ó, então, peguei um domínio meu aqui, tá? Um domínio que eu tenho e vou registrar aqui. Bom, então aqui eu coloquei o meu domínio, tá? E eu vou dar um continuar, beleza? Ele vai começar a verificar a propriedade, tá? E aí, ele vai me dar um código aqui, tá? Então, vendo, ele vai me dar esse código aqui que eu vou ter que copiar. E aí, o que que eu vou fazer? Ó, aí eu vou vir aqui no meu domínio, tá? E vou vir em DNS Name Servers, beleza? Bom, e aqui, ó, ele vai te dar, ó, selecione o tipo de registro TXT, recomendado. Então, a gente vai fazer isso. Selecionar o tipo de registro TXT, beleza? E aí, copia o registro TXT abaixo na configuração de DNS o nome do domínio. E aí eu vou copiar e aqui no valor TXT, beleza? E vou colar. Aí eu vou dar um adicionar registro. Aí, adicionando o registro, eu vou vir aqui em verificar. Olha só, ele verificou o domínio, tá? Pode ser que de cara o teu domínio não verifique, ele vai dar um erro. Mas aí é porque você acabou de fazer o processo. Mas aí normalmente você espera ali uns 2, 3, 5 minutinhos e tenta de novo que a verificação deve ser concluída, beleza? E aí você já vai ter o teu domínio verificado junto ao Google Search Console, beleza? E aí, após fazer isso, a gente pode fazer a parte do Google Tag Manager, tá? E o que que é legal do Google Tag Manager? É que quando você vincula, digamos assim, a tua conta ao Google Tag Manager, você está dando acesso aos dados do Google. Então, ele consegue aprimorar, digamos assim, ainda mais o público, principalmente quando você está trabalhando com estratégias inteligentes no Google, como CPA, tá? Mas essa vinculação do Google Tag Manager, ela só vai ter o efeito adequado, digamos assim, ela só vai surtir o efeito adequado se ela estiver, se a tua meta, né, de conversão, ela estiver a nível de conta, tá? Não a nível de MCC. Ou seja, se você utiliza a meta a nível de conta, tá? Então ali, meta padrão da conta e não meta personalizada, aí você vai poder fazer isso com maior eficiência, tá? E por que que eu digo isso? Porque a gente vai precisar
desse dado aqui, ó. A gente vai vir em ferramentas, central de dados, tá? Bom, aí aqui a gente vai vir em gerenciar. E aí, a gente vai vir em instruções para instalação. E aí, instalar manualmente. Aí, olha só, a gente tem um código aqui, tá vendo? Esse é o código do Google Tag Manager. E por que que eu falei que ele vai funcionar, né, de maneira melhor se a gente estiver utilizando a meta padrão da conta? Porque a meta padrão da conta, ela é, como o próprio nome diz, na conta. E essa tag do Google, ela é uma por conta, tá? Por isso que ela não vai ser eficiente se você usar a meta a nível de MCC, beleza? Então, você vai ter esse código aqui, que ele é único para cada conta. E aí, o Google vai se comunicar de maneira melhor, tá? Junto à relação na tua estrutura com a tua conta, por conta desse código aqui, tá? E como que eu instalo esse código na minha estrutura? Bom, então a gente vai vir aqui no domínio e vai entrar ali na parte do WordPress, tá? Bom, beleza. Aqui dentro do WordPress, a gente vai precisar instalar um plugin, tá? Então a gente vai vir aqui em adicionar plugin. Bom, é um plugin que quem já usa Ratoeira, por exemplo, provavelmente já conhece, que é Redfoot Code Manager. Então basta você escrever isso aqui, ó, HFCM, tá? E aí você vai instalar ele. Instalando, você vai ativar. Bom, aí aqui, após ativar ele, eu vou criar uma página aqui, tá? Só para exemplificar esse processo. Mas você vai fazer esse processo na página da tua Precel, tá? Na página da Precel que você está promovendo na conta lá que tem o Tag Manager, que a gente acabou de ver, tá? Então eu vou colocar aqui teste, só para a gente ter uma página aqui, tá? Então teste e vou publicar. Mas lembrando, isso vai ser a página da tua Precel, tá? Então, ó, essa conta aqui, ó, como eu mostrei para vocês, vamos supor que é nessa conta que a gente vai promover esta página de Precel, beleza? E aí você vai fazer esse processo. Então, eu tenho a página teste aqui, tá? Bom, aí agora, com a página teste, eu vou aqui no plugin Redfoot Code Manager ao Snippets. Aí eu vou em Add New Snippet. E aí eu posso colocar um nome aqui, tá? Então eu vou colocar aqui teste. Aqui pode ser HTML mesmo. Aí aqui você vai colocar specific pages. E aí você vai procurar o nome que está na sua página. Aqui no caso só tem uma página nesse domínio, então teste. Mas se você tiver mais, vão ter mais aqui. Aí aqui, ó, tem um espaço de código, tá vendo? E aí é esse código que a gente vai copiar e colar aqui, tá? E aí a gente vai salvar, beleza? Bom, aí aqui a gente pode fazer o teste do seu site para ele ver se ele detecta a tag do Google no teu site. Eu vou fazer aqui, mas provavelmente vai dar erro, porque eu acabei de fazer esse processo aqui, tá? E esse processo às vezes demora um pouquinho mais para o Google reconhecer. Vamos fazer aqui só para ver se vai dar certo ou não. Mas como eu falei para vocês, provavelmente vai dar erro, tá? Bom, se der erro, aí você faz ele de novo depois, beleza? Mas você fazendo esse processo, ele já vai estar funcionando, tá? Não é porque o Google não detectou de cara, ele não vai estar funcionando, tá? Mas vamos fazer aqui e vamos colocar um testar. Ó, que legal. Aqui nesse caso, ele já detectou, tá? Mas, como eu falei para vocês, pode sim acontecer de ele não detectar de imediato, você tentar mais uma vez não detectar, tentar outra e não detectar. Então, pode levar um tempo a mais, tá? Mas, fica tranquilo que fazendo esse processo, ele já vai detectar a tag do Google no teu site. Ó. Ele vai, aqui no caso, como ele já detectou, ficou um checkzinho. Mesmo que aqui fique o xizinho para você, já vai estar instalada, tá? Esse é o processo.
para instalação. E aí, a partir desse momento, você tem a tag do Google instalada na sua página de pre-sell, tá? É na sua página de pre-sell. É por isso que a gente vai ali, né, e seleciona a página, porque se você não selecionar a página, ele vai instalar na tua estrutura toda, no teu domínio todo. Então, por isso que a gente vem aqui no Redfoot Code Manager, coloca páginas específicas e seleciona a página, tá? Porque aí a gente vai conseguir instalar somente naquela página, tá? E como eu falei para vocês, é uma tag única, tá? É uma tag única, ela é um por conta. Então, assim, ela é ideal para você vincular uma conta a uma página de pre-sell ali na tua estrutura, tá? Mas como eu falei, você só pode usar meta padrão da conta nesse caso, porque se você estiver utilizando a meta a nível de MCC, a MCC não possui uma tag do Google como uma conta comum, tá? A MCC não, ela é só um gerenciador de contas, tá? E aí você pode estar se perguntando, tá, mas aí eu uso então o meta padrão de conta é melhor do que meta personalizada? Então, a meta padrão da conta, você tem essas opções, digamos assim, essas coisas que a meta personalizada não tem, que é você, por exemplo, poder usar o Google Tag Manager, tá? Para poder ter uma comunicação melhor do teu site, né? Da tua página com o Google. E isso pode sim tornar a tua campanha mais inteligente. Na verdade, torna a tua campanha mais inteligente. Mas quando a gente fala de uma tag a nível de MCC, né, a gente tem mais contas mandando conversões para uma mesma tag, porque é uma tag tá, né, que tá em cima e a gente tem várias contas dentro de um guarda-chuva mandando conversões para essa conta. Então, a tag ela é alimentada de maneira mais rápida. Então, isso também é muito bom, a gente alimentar, jogar muitas conversões de uma vez para um pixel, tá? É muito bom. Mas a gente não tem essa opção de adicionar o Tag Manager. E aí, eu não vou dizer qual é melhor, porque eu já testei as duas funcionam. Às vezes é melhor você testar, se você for jogar muitas conversões de uma vez, em uma tag, então, digamos assim, você tem três, quatro, cinco campanhas em contas diferentes de um mesmo produto, mandando para um único pixel a nível de MCC, né? Ou se você tem amigos dividindo a mesma MCC com você, por exemplo, e com o mesmo produto, usando o mesmo pixel ali, mandando conversões para esse pixel dentro do MCC, pode ser mais eficiente ter uma meta personalizada mesmo sem poder usar o Google Tag Manager nesse caso. Agora, se a gente está falando de uma conta só, aí pode ser mais interessante a gente usar a meta padrão da conta para poder utilizar o Google Tag Manager, porque como ele não vai estar recebendo conversões numa frequência tão grande quanto uma meta a nível de MCC, então a gente tem o Google Tag Manager a nosso favor, mandando dados a todo momento. Aí você tem que pesar o que funciona melhor na tua operação, né? Quando a gente fala de escala, acaba sendo mais usual, digamos assim, utilizar a meta a nível de MCC, porque quando a gente fala de escala, a gente tem várias campanhas, várias contas mandando conversão para um mesmo pixel, né? A não ser que você faça todas as campanhas que você estiver rodando do produto na mesma conta, mas a gente sabe que a nível de contingência não é tão aconselhável, porque se você perder a conta, você perde todas as campanhas, tá? Então, a nível de escala, acaba sendo um pouco mais interessante usar a meta a nível de MCC mesmo não podendo utilizar o Google Tag Manager. Mas, se você quer tornar a sua campanha mais inteligente, se você estiver rodando uma estratégia de CPA, por exemplo, aí vale sim a pena você utilizar a meta padrão da conta, tá? Para poder utilizar o Google Tag Manager e fazer essa comunicação de um jeito mais fácil. Bom, então é isso, galera. Espero que eu tenha ensinado vocês alguma coisa aqui sobre essa parte de Google, de Google Search Console, de Google Tag Manager, tá? Acredito que vai contribuir para a operação de muitas pessoas aí, as informações que eu trouxe. E pesem, como eu falei para vocês, o que é mais interessante na operação de vocês. As duas funcionam, tá? Só como eu falei, de repente, se você estiver jogando mais conversões num tempo menor, é mais interessante usar a nível de MCC. Mas se for uma única conta jogando conversões mais esporádicas, aí você pode utilizar, sim, a nível de conta, usar o Google Tag Manager a seu favor e tudo mais, para ver se essa campanha pega uma inteligência mais robusta aí, tá? E aí você pega essas informações e pesa na sua operação para ver o que faz mais sentido. Agora vocês já sabem como verificar o domínio junto ao Google Search Console, como instalar ali o Tag Manager na tua página da Presel, beleza? Então acredito que isso já vai ser
suficiente aí para você decidir se você quer fazer isso, tá? O Google Search Console é aconselhável você fazer no seu domínio como um todo, tá? Independente se você está usando a nível de MCC, a nível de conta agora, o Tag Manager só se você for usar uma meta padrão a nível de conta, beleza? Bom, então é isso, galera. Espero que esse conteúdo tenha contribuído aí para o aprendizado de vocês, tá? Acho que espero que eu tenha trazido informações novas aqui para a maioria, dúvidas que muitas pessoas têm, tá? E se você curtiu esse conteúdo, curte, comenta, compartilha para saber que foi um conteúdo relevante para você, para que eu traga mais coisas técnicas, assim, sobre o Google, né? Que eu acredito que muita gente tem dúvidas sobre coisas muito técnicas e isso aqui foi muito técnico, tá? E sempre que eu tiver coisas novas, se vocês curtindo o conteúdo, eu trago aqui para vocês, beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!